Agora veja que interessante. A localidade em que moramos é um município ou uma cidade. Esta cidade ou município é comandada pelo prefeito. Por sua vez, o prefeito é comandado pelo governador do estado onde está esse município. E o governador do estado, juntamente com o prefeito e com todos nós, somos governados pelo presidente da República. Pergunta: quem governa o presidente da República? Aparentemente ninguém, mas só aparentemente, porque na verdade 13 famílias privilegiadas governam o nosso planeta e já há muito tempo. Saiba que estas 13 famílias reunidas detêm 70% de todo o dinheiro, todo o mercado contábil, toda a economia do mundo, restando apenas 30% para serem disputados por nada mais nada menos que 7 bilhões de pessoas no planeta. Prepare-se, porque a partir de agora você tomará conhecimento de coisas que você certamente nunca ouviu falar. A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. Você conhece esses símbolos? Por que a pirâmide com o olho de Horus e a coruja, 2 símbolos satânicos, estão no dinheiro americano? Por que o Pentágono ocultaria em si a estrela invertida, um dos principais símbolos satânicos? E a coruja disfarçada? Por que eles usam esse comprimento? Você já ouviu falar nos Illuminati? Nos Bilderbergs? No Mondex? E na nova ordem mundial? Você acreditaria? Veja tudo isso e algo mais. O que a TV esconde de você, nós mostramos. O mega sacrifício oferecido pelos Illuminatis em 11 de setembro de 2001, lançando a pedra fundamental para a implantação do governo mundial. A farsa do aquecimento global, a fim de culpar a humanidade. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, o ser humano. E assim implementar o mais audacioso plano dos Bilderbergs, a redução da população mundial para 20% da atual. Ladies and gentlemen, we're here in Canada today to stand up against the Bilderberg Group that is attempting to get rid of the sovereignty of the United States. The truth of your world government has now been exposed. To David Rockefeller, to the Rothschild representatives here, to the Queen of the Netherlands, to all of you, we tell you, you are not our queens, you are not our kings, you are not our gods. We do not belong to you. We are not your slaves. I stand before the creator of the universe, and I ask the creator of the universe, as our founding fathers did in 1776, to lead, guide, and direct us, and to give us the power and the foresight and the understanding and the will to stand against your entire agenda, including your final plan of world population reduction of 80%. E mais, porque a farsa da ida à Lua, o falso ataque terrorista ao World Trade Center, a farsa dos discos voadores. Os discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. O que significa o Monumento da Geórgia? O Mondex já começou a ser usado.
A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. É a marca da besta na mão direita. Tudo isso com imagens, evidências, provas e os próprios organizadores declarando, o que não deixa dúvidas. Dilma é o retrato da nova ordem mundial, em que países em desenvolvimento como o Brasil desempenham um papel estratégico. A nova ordem mundial está aqui. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. A crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E mais uma vez o Brasil foi citado, junto com a Índia e a China, como países que representam, do ponto de vista econômico, a nova ordem mundial. A new world order. 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 And really a new world order can be. In a new world order. New world order. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Illuminati significa os iluminados. É um pessoal que está no topo da cadeia de comando do planeta. São formados pelas 13 famílias mais ricas do mundo, sendo as mais citadas os Rockefellers e os Rothschilds. Esses são os homens que realmente ditam nossas regras. São a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes seguirem. Nunca são vistos pelo público, pois sua ação escapa até a mais atenta busca. Possuem laços familiares há milhares de anos. São muito cuidadosos em montar uma linhagem sem quebrar os laços. Seu poder reside em 2 pilares básicos: o ocultismo e a economia. Eles possuem todos os grandes bancos mundiais, as grandes mídias, a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica e as grandes empresas comerciais. O que se torna difícil de compreender é como um pequeno grupo de 150 homens e algumas mulheres controlam 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. Eu penso que é mais simples do que você imagina. Essas pessoas trabalham no que eu chamo de metodologia sistêmica. Por exemplo, você pega uma torta de maçã e corta em fatias bem pequenas. E sob a responsabilidade desses pequenos pedaços da torta, você coloca um homem ou uma mulher da sua inteira confiança. Controlando este indivíduo, você controla a organização inteira. Por exemplo, controlando o presidente do Banco Mundial, você controla a economia mundial do mundo todo. Você não precisa controlar nem mesmo saber o que faz o lavador de prato ou o limpador de banheiros. Você precisa apenas controlar o presidente, o que ele pensa, o que ele faz, no que ele crê. O que ele faz norteia a organização inteira. Assim, você controlando esse pequeno grupo de pessoas, você controla a população inteira de 7 bilhões de pessoas no mundo. Eles infiltram políticos e possuem a maior parte dos governos. Um exemplo é a eleição presidencial. Não é segredo que o candidato que recebe maior patrocínio e mais publicidade ganha as eleições. E quem patrocina os candidatos? Eles, os Illuminati. Deixa eu contar por que está aqui. Está aqui porque sabe alguma coisa. E o que você sabe não consegue explicar, mas sente. Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo, não sabe o que é, mas percebe, como uma farpa na sua mente, que o deixa louco. Foi isso que trouxe você a mim. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neo.
Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Infelizmente, não se pode contar a ninguém o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Esta é sua última chance. Depois não haverá retorno. Tomando a pílula azul, a história acaba aqui. Você acorda no seu quarto e acredita no que preferir acreditar. Tomando a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu lhe mostro a profundidade da toca do coelho. Mas lembre-se, tudo o que ofereço é verdade, mais nada. Venha comigo. On the outskirts of the national capital today, black limousines with darkened windows converged on a hotel where private security guards imposed ironclad control. The limos carried royalty, political power brokers, and industrial titans to a secret meeting that will last all weekend. It's known as the Bilderberg Group. Could their objective be world domination? We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order, can emerge, a new era. I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're liars. And they manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. That's not my fault. The history books are lying. You need to know that. You must know that. This is all complete conspiracy. You have to know that. As famílias dominantes que comandam o nosso planeta, a elite global, o governo das sombras,
Eles existem há muito tempo. Para que você tenha uma ideia, já no Império Romano, eram eles os patrícios. E em 1776, que coincidência, hein? Exatamente no ano da independência dos Estados Unidos, estas famílias foram agrupadas nos Illuminati. E a partir de então, eles comandam um plano de dominação total do planeta que irá culminar com a nova ordem mundial. 1776 é o ano da criação dos Illuminati. O dia 1º de maio, o dia do trabalhador. In the FBI for 27.5 years, and at the time of my retirement in 1979, I was the senior special agent in charge of the FBI Los Angeles office. I developed information personally involves prostitution, it involves occults, pedophilia. The bottom line is to take over the country and the world. For what, though? Power, greed. This goes back over 200 years, back to 1776, with the establishment of an organization known as the Illuminati. And if your listeners don't know what the Illuminati is, they need to run down to the library and look it up and do some research, because on May the 1st, 1776, a fellow named Adam Weishaupt, German, set forth 25 goals at the request of the Rothschild group that they needed to initiate in order to take over the world. We're talking about destroy the sovereignty of countries and destroy religions. And that's where it really started in modern day. And right today, believe it or not, and we have the documentation for this, we are probably 90%, their goals have probably been filled at the great rate of about 90%. Illuminati, this group who called themselves the Enlightened Ones, had gained positions of power through control of the banking system. The Illuminati was founded on May 1st, 1776 by Adam Weishaupt, a professor at Ingolstadt University. Weishaupt obviously had been a serious student of the occult, for many of its bizarre features and symbols were incorporated into his organization. Weishaupt had been active in the Masonic lodges of Germany, and found in them the perfect vehicle for recruiting into his secret order, which he described publicly as the highest level of Freemasonry. The Illuminati was formally incorporated into the Masonic lodges at the Congress of Wilhelmsbad in 1780. There were 8 conspiratorial rings within rings, advancing from the outermost novice inward to Rex, or king. The king, of course, was Weishaupt himself, who had adopted the code name Spartacus. Those in the outer rings were told that the grand purpose of the order was to make of the human race, without any distinction of nation, condition, or profession, one good and happy family. But by the time the member had advanced to the level of presbyter, or priest, his oath of absolute secrecy and obedience had become deadly serious. Only then was he allowed finally to see the ultimate goal of the order. It was the destruction of all religion and the destruction of all independent governments, replaced by a new world order, a world government ruled from behind the scenes by the illuminated ones. O objetivo das 13 famílias, os Illuminati, é justamente preparar a humanidade, ou seja, todos os habitantes da Terra, para viver a nova ordem mundial. E quando este objetivo for alcançado, e ele está muito próximo de ser alcançado, nós teremos uma sociedade totalmente servil, vigiada 24 horas pelo programa Big Brother, chipada para ser marcada como gado e melhor controlada, entre muitas outras questões que envolvem essa nova ordem mundial e que você certamente ficará por dentro, acompanhando os nossos vídeos. Quando eles começaram, acredite se quiser, eles estavam na Torre de Babel e começaram justamente no momento em que a torre foi destruída, o idioma foi confundido e acabou-se aquela ordem mundial da época em que havia um único governo
um único idioma, uma única religião, uma única moeda corrente e uma única mega-cidade. Você sabia que a primeira Matrix foi programada para ser um mundo humano perfeito, onde ninguém sofreria, onde todos seriam muito felizes? Foi um desastre. Então, após confundir as línguas daquele povo na Torre de Babel, cada um tomou seu rumo, espalhou-se pela terra e formou-se essas grandes metrópoles que hoje existem. Mas naquele interim da saída da confusão das línguas na Torre de Babel, eles formaram grandes impérios. Império Babilônico daquela mesma época, o Império posterior de Hammurabi, de Nabucodonosor, os Persas Medos, o Egito, posteriormente Alexandre o Grande, o maior conquistador de todos os tempos, com o mega império grego, e aí o último grande império, o Império Romano. Império este do qual nunca houve uma queda, eles estão aí até hoje, só que camuflados de cristianismo e catolicismo. Mas após o Império Político Romano, a Grã-Bretanha, e por fim, o filho da Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América. País esse preparado pelos Illuminati metodicamente para nascer com um único objetivo: estabelecer a nova ordem mundial. Assim, todos os detalhes necessários para a forma mística, satânica, obscura de se preparar a humanidade para a nova ordem mundial já estavam inserida no embrião, que seria o garoto, o menino, Estados Unidos da América, criados com todos os detalhes pelos Illuminati no ano 1776. Assim, a Matrix foi refeita para ter esse formato atual, ser o cume da sua civilização. Digo sua civilização, pois quando começamos a pensar para vocês, iniciou-se a nossa civilização, que é, enfim, o centro de tudo. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. I call upon all states to join ranks in order to found the new world order of the 21st century. And people talked then, in 1990, of a new world order. What they actually meant then was a new political order. And the question for us is how we meet and master all these challenges to ensure that Britain enhances its competitiveness in the process and realizes what I believe is our destiny of success in this new world order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges for the future. On the back of the dollar bill, you see the symbol on the left-hand side of the bill, which is Annuit Coeptis, which means our enterprise is now a success, or our enterprise is crowned with success. Annuit Coeptis. So you're saying, fine, so you have an enterprise and is now crowned with success. What enterprise are you talking about? Novas Ordo Seclorum. Novas is novus, meaning new. Ordo is order, and Seclorum is where we get the word secular, meaning the world. So it's new order of the world, the new world order. George Bush's new world order is now a success. Bill, you've heard an awful lot of dramatic speeches and seen dramatic moments in times of great gravity for the nation. How would you assess this evening? This was a stirring address, in my view. Shorter than his father's speech when he announced the New World Order. Shorter than his father's speech when he announced the New World Order.
1934 is when the Federal Reserve actually finally took total control of the United States monetary system, and that's when they said it is now a success, because this is a symbol, this is an emblem of a secret society of Freemasons called the Illuminati, the German Bavarian Illuminati. They were a secret society founded in the south of Germany. They were called the Illuminati, the illuminated ones, the enlightened ones. 1776 was when this secret society actually formed itself into a secret society and put itself into operation. They were the basis for what we call today in our country the Bavarian Illuminati was the basis for what we call today the Colombian faction. The Colombian faction of the Illuminati came here right after this government was formed, and that's where we get today this Columbia Space Shuttle, Columbia Movies, Columbia Television, Columbia Records, everything, Columbia University. As a matter of fact, Columbia TV, Columbia Broadcasting System, CBS. What is the symbol for CBS? It's the all-seeing eye. And that's why our government is in the District of Columbia, because these guys own our government. They print our money, and they own not only the government, but they own you. You are their property. So, in other words, these guys print the money, they run the country, and they own you, and they own everything around it. And so they make the laws, and that's why they can decide who can kill who and who can get away with who and who can get away with whatever, because they make the laws and they decide, all right? As I said to you before, there are 13 layers in this pyramid. There are 13 letters in Eno Coeptus, but 13 is a very important number to this secret society. There are 13 stripes, there are 13 stars here, which make up the Star of David. The 13 berries, there are 13 leaves, 13 arrows. There are 32 feathers here and 33 feathers there. Everything is done in sequence of 13. 13, of course, is based on, this is what we call Masonic symbolism. Freemasons designed this dollar bill. Everything is done in sequence of 13, and again, I draw your attention to the fact that you have 13 stars here, which collectively make up the Star of David. There's a reason why. On the $1 bill at the top, you'll see this little image right here. But if you blow it up from an actual photograph, you'll see it is it's a little owl. It's a symbol of the Bohemian Society. The Bohemian Society meets in California on the last 2 weeks of July of every year. I have pictures showing all of the presidents, all of the living presidents, excluding the new one, but all of the living presidents at Bohemian Grove in Northern California, and they're all wearing red and black Ku Klux Klan dress type of regalia, like the Ku Klux Klanners, with the pointed headdress and everything. And I mean, that's quite a sight to see presidents dressed like Ku Klux Klan members, right? And they're standing in front of a big open pit of fire, and behind them is all of the heads of industry throughout the world, all of the heads of state throughout the world, and all of the most important wheeler dealers in this country, and they all meet up in Northern California, and they have rituals where they go before the owl after midnight. And what a picture you got, with all the presidents dressed up like Ku Klux Klanners with black and red robes on before an owl, and these are your presidents of this country. And the reason why they chose the owl is because the owl is a symbol used in Europe by secret societies, because the owl is wise, because it sees things in the dark. And the implication is, of course, that's why they are where they are, because they're very brilliant and they know things that you don't know. Nossa história começa no norte da Califórnia há mais de 100 anos atrás, quando moradores locais começaram a espalhar rumores de que rituais bizarros e ocultos estavam sendo praticados nas proximidades das antigas sequoias no condado de Sonoma. Com o passar das décadas, tornou-se evidente essas histórias incríveis que tinham base em fatos reais. E a origem era de um clube conhecido como Bohemian Grove. Entre meados dos anos 70 e começo dos anos 90, alguns repórteres tentaram invadir o Bohemian Grove, mas ninguém conseguiu.
Os seguranças do Bohema Grove os identificava, eram tirados da propriedade e acusados de invasão. Os segredos do Bohema Grove pareciam para muitos que jamais viria à tona. Tudo isso mudou no dia 15 de julho de 2000, quando arrancamos o véu do mistério e invadimos com êxito o Bohema Grove. Foi exatamente no dia sagrado deles e gravamos em fita o ritual da cremação de Cary. A nossa infiltração está relatada no meu documentário Segredos Obscuros dentro do Bohema Grove. Ao passo que as notícias se espalharam ao redor do planeta de que o Bohema Grove havia sido totalmente exposto e que seus segredos se tornaram públicos, ficavam de queixo caído ao saber que vários ex-presidentes americanos e primeiros ministros britânicos, chanceleres alemães, a elite de Hollywood, os líderes em negócios e também o pessoal do mundo acadêmico, além de presidente do Fundo Nacional, viajavam até o Bohema Grove todo ano e que os ex-presidentes se encontravam lá desde a virada do século passado. Eles se chocavam a cada nova revelação de depravação ritualística. Prince of all mortal wisdom, Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. One last question. I read a Washington Times article many years ago where you had a comment about the organization, and then now it's been in the Wall Street Journal, it's been in a lot of different newspapers, and that's the Bohemian Grove. And back in, what was it, 1996, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you, oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, I didn't run around naked like they do. I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video, and it's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? But we have public officials. I'm sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them up after. Oh, I'm sorry. Just walked in. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. That was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. Been in the ritual? It's none of your damn business. Oh, that's right. Listen. You go around and make understandings with people and violate them. You ambush people on the streets, and that's inappropriate form of journalism. If you wish to practice that, that's fine, but don't ask others to respect you for it. If you want to, you can do. You're a free American, like anything you want. If you want to be uncivil and rude and ungentlemanly, that's up to you. But don't expect the rest of us to say, "Oh, well, you're there, Mr. Gergen." I'm sorry, nobody sets policy in there. We try to be gentlemen, and obviously, you don't belong there. Weaving spiders come out here. Yeah, that is a three-pointer. Woo! Look how strangely he behaved when we brought it up. Why is he acting so secretive? And why did he get so angry when he discovered that we'd snuck in? You see, they take it very, very seriously. This is one of the hallmarks of the occult and secret societies. The word occult means secret.
Secrecy is part of their religion. They revel in it. And when it's violated, they become extremely... Nossa vida social, como ir a um campo de futebol ou associação de pais e professores na escola, é um pouco diferente do seu típico líder mundial ou do chefe da empresa que você trabalha. Não, em seu tempo livre eles cultuam Moloque, encenam sacrifícios humanos, mas a gente se acostuma com isso. E assim os aceitamos como nossos líderes. Pense sobre isso. Se o seu vizinho estivesse envolvido em encenações de sacrifícios humanos para Moloque, o ídolo demoníaco que é adorado no Oriente Médio, você deixaria aquele vizinho passear com seu cachorro ou tomar conta dos seus filhos? Ou ter controle dos códigos para ogivas nucleares? Vou te fazer uma revelação. Eles têm controle. Têm controle de toda a economia global, do Congresso, da sua conta bancária, da polícia, do seu bairro. Eles te veem como gado, como seus escravos. Estas 13 famílias que dominam o nosso planeta, remanescentes da Torre de Babel, reunidas por um jovem estudante de ocultismo em 1776, governam o nosso planeta e se utilizam de diversas ferramentas. Uma delas surgiu em 1954, e o nome deste grupo está associado ao hotel em que pela primeira vez se reuniram neste ano. Trata-se do grupo Bilderberg. Em 1954, a elite do planeta se encontrou no Hotel Bilderberg, na Holanda. O grupo Bilderberg, mais tarde, assumiria que o motivo das suas reuniões era a união dos países, e uma vez esta união disfarçada de acordos comerciais, formariam então o núcleo do governo global, enquanto as Nações Unidas serviria como um regulador mundial e um regulador das regiões subdesenvolvidas do terceiro mundo. O grupo Bilderberg é formado por todos os chefes dominantes de países individualmente. Imagine a estrutura de poder mundial da elite como uma grande pirâmide. E apenas a elite da elite no topo dessa pirâmide. Este grupo é tão secreto que até meados dos anos 80, a mídia controlada negava a sua existência. Com o surgimento da mídia alternativa, o domínio absoluto da informação começou a ceder. What really fascinates me is the complete blackout in the American press. The world's most powerful financial leaders and political leaders meet for 3 days in a remote location behind armed guards in a complete blackout. Why no curiosity? The people who call conspiracy theorists are not the conspiracy theorists themselves. We're talking about facts here. The Bilderberg Group does exist. The Federal Reserve does exist. The people who are members of the Bilderberg Group are also the people who do control the Federal Reserve. These are all facts. What we do hear coming out of those meetings is incredible about the plans of the New World Order to consolidate power. Political power and economic power coming together at the highest level. But what I call the lapdog media, the control media in this country, you would think that they would be going to court, crying freedom of information, open meetings, sunshine law, and all of these things, but the silence is deafening. Why is it the major media would deny this? Let's look at the ownership of the major media. Let's look at the roster of, say, the Bilderberg meeting. Katharine Graham owns the Washington Post. Katharine Graham has been to the Bilderbergers. Conrad Black, one of the largest media barons in Canada and Europe, has not only been to these meetings, but he has hosted the meeting just a few years ago. Every year they meet in secret, and there is an absolute news blackout. There is never anything reported in any of those papers. Olhe pela janela. O seu tempo já se acabou. E o futuro é o nosso tempo, Morfeu. O futuro já está aqui. E o que, efetivamente, os Bilderbergs tratam nessas reuniões anuais? Tratam de assuntos específicos que dizem respeito a você. Nas reuniões dos Bilderberg, anualmente são tratados dos assuntos políticos, sociais,
culturais, esportivos, de saúde, de educação e até mesmo religiosos. Os Bilderbergs, em sua reunião anual, decidem por que você irá passar no ano seguinte e nos próximos anos. Assim, todos os fatos que acontecem, inclusive as invasões, guerras, motins em presídios, tudo que você puder imaginar, tudo mesmo, até mesmo aquilo que parece o mais diferenciado possível e menos ligado a um movimento organizado, ou seja, pelo que você entenda que seja mais aleatório possível, saiba que mesmo isso já está sendo tramado este ano para que aconteça nos próximos anos. Isso feito na reunião dos Bilderberg, porque eles norteiam o nosso futuro. Eu gostaria de compartilhar uma revelação que recebi enquanto vivia aqui. Se manifestou quando eu tentei classificar a sua espécie. Eu descobri que vocês não são realmente mamíferos. Bom, todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas vocês, humanos, não. Ocupam uma área e se multiplicam. E multiplicam até todos os recursos naturais serem consumidos. Só conseguem sobreviver se espalhando por outras áreas. Existe um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. E sabe qual é? É o vírus. Os seres humanos são uma doença, um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura. Em 1911, os Illuminati criaram o Fundo de Reserva Federal. E aí passou a distribuir dinheiro para o governo. Naquele momento, apenas para os Estados Unidos. Posteriormente, para praticamente todos os países do mundo. Assim, hoje, os países governados pelo sistema Illuminati, 99,9% em nosso planeta, utilizam-se de uma moeda que vem diretamente dos bancos. Desta forma, os Illuminati, os banqueiros internacionais, eles detêm toda a economia mundial e também o poder exclusivo da emissão de dinheiro, tanto dinheiro verdadeiro advindo do produto interno bruto, como também do dinheiro fabricado a partir do nada, que é assunto de muitos outros trabalhos nossos, dentro do Prepare-se. Dominam também os meios de comunicações. Embora as ondas hertzianas, que proporcionam o rádio, a TV e demais meios de comunicações, sejam um fenômeno da natureza, mas através de leis que os Illuminati têm como curral para cercar o gado deles. Acredite, somos nós, eu e você. Então, através das leis, regulamentaram a emissão de sinal de rádio e televisão. E assim as concessões são dadas gratuitamente apenas para quem está enquadrado no sistema Illuminati que domina o planeta. Por assim dizer, dominam todos os meios de comunicações, de via única como rádio, televisão, jornais, revistas, emissoras de TV por assinatura, a cabo e a todo meio de transmissão que você pode imaginar. Dominam também a internet, a qual ainda está um pouco relaxada, e eles nos deixam aqui falar algumas verdades, por enquanto. Dominam também a política, não há eleição, há seleção. Os Illuminatis selecionam aqueles que irão lançar como candidatos, para que a população então possa escolher entre A, B ou C para presidente da República, sendo que A, B ou C, na verdade, se traduzem por o que os Illuminatis querem que você eleja. Preste atenção nas eleições, e você verá pessoas como Collor, que surgiram do nada e se tornaram rapidamente presidente da República, e também como a Dilma,
que apareceu muito pouco antes das eleições e se tornou a presidenta do Brasil. Assim, os Illuminati elegem quem eles querem e colocam no poder aqueles que eles querem. Quando um país que não está submisso às ordens dos Illuminati começa a atrapalhar os seus planos, eles fomentam então dissidentes, patrocinam mercenários no próprio país para lutar contra aquele regime, para derrubá-lo. E as mídias corporativas, o meio de comunicação, agora vão dizer que são os rebeldes, uma forma carinhosa de se tratar dos mercenários pagos pelos Illuminati para derrubar o governo que não está interessando ao plano dos senhores do mundo dentro da nova ordem mundial. Criaram a Primeira Guerra Mundial, a fim de, a partir daí, estabelecer um organismo que viesse a regulamentar todas as outras guerras posteriores. Chamaria-se a Liga das Nações. Mas como a maioria dos países convidados para participar dessa liga descobriram que aquilo era uma armadilha, saíram fora. E então os Illuminati precisaram criar uma segunda grande guerra, a Segunda Guerra Mundial. Depois dela, eles próprios, sem convidar os países do nosso planeta, criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, que até hoje comanda todas as atividades sociais no nosso planeta. A educação que você tem e seus filhos também nas escolas partem da Unesco, que pertence à ONU. O remédio que você toma parte da Organização Mundial de Saúde. A comida que você come parte da FAO. E assim, todos os setores da sociedade mundial hoje é governado pela ONU. A ONU, criada pelos Illuminati, à custa de 2 guerras, comanda oficialmente o nosso planeta. Ou seja, o maestro que rege o nosso planeta são os Illuminati. E a orquestra que nós ouvimos tocar é a ONU, de acordo com os interesses dos Illuminati, para nos comandar. A nova governança mundial. A nova governança mundial. Estamos em um futuro próximo, e a Terra está governada por um poderoso governo mundial. Nações que outrora eram livres, agora são escravas de uma pequena elite. O alvorecer de uma nova era de trevas está sobre a humanidade. Países são coisas do passado. Toda forma de independência está sob ataque. A instituição familiar e até a individualidade está beirando a extinção. Mais de 80% da população da Terra foi eliminada. Os que restaram de uma humanidade livre agora é forçada a viver em megacidades fortemente vigiadas. São como prisões. Viagens são altamente restritas, supervias conectam supercidades e mantêm a população afastada de entrar em zonas não autorizadas. Nenhuma atividade humana tem privacidade. Supercomputadores com inteligência artificial vigiam e catalogam cada ação. Um planeta prisão dominado por uma gangue cruel obcecada por controle. O poder dessa elite não aceita ser desafiado. Essa é a visão da elite global. Sua meta, um programa de total desumanização onde a ciência da tirania é a lei. Uma central de controle mundial está projetada para assegurar o monopólio dos poderosos para sempre. Nossa espécie está condenada a esse pesadelo futuro. Erguido por um grupo anônimo, as pedras guias da Geórgia são um testamento do plano das elites para uma religião mundial. Leis mundiais, com uma corte mundial e um exército para protegê-la. E nessas pedras está escrito que a população nunca deve ser maior que 500 milhões. Sabemos que o nosso Criador zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Também os Illuminati, encarregados do adversário de preparar
a nova ordem mundial, fazem algo parecido. Na verdade, trabalham com uma agenda chamada Agenda Global. A Agenda Global dos Illuminati está baseada em um livro publicado pelos sionistas chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Então vão cumprindo a sua agenda metodicamente. Preparam com antecedência e depois executam. Assim, construíram um monumento no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que retrata muito bem esse aspecto. São as Pedras Guias da Geórgia. E nela estão os 10 mandamentos Illuminati, as 10 metas a serem cumpridas de acordo com a nova ordem mundial. E se você for equiparar esses fatos, você encontrará também uma sombra deles na Escritura, na Velha Aliança, na passagem que diz respeito ao rei Assuero, a Esther e a Mardoqueu, ou Mordecai, de acordo com a tradução. O povo hebreu havia sido levado cativo para a Babilônia. Com o passar do tempo, os persas medos dominaram aquela região. Nesta época, o rei se chamava Assuero e a mulher hebreia Esther acabaria sendo então a rainha, esposa de Assuero. Amã era o nome do general das tropas do rei Assuero, e esse exigia para si reverência por parte dos cidadãos comuns da sociedade, como se ele fosse exatamente um deus. Entre a população daquela cidade havia Mardoqueu, primo de Esther, e esse não reverenciava a outro, senão ao Criador do Universo. Povo de Susa, baixem suas cabeças diante de Amã, que traz presentes para o grande rei da Pérsia e Medeia. Como se atreve? Que foi, meu senhor? Nada. Essa atitude de Mardoqueu deixou Amã furioso. Escribas! Para todas as províncias em sua própria escrita e todos os povos em sua própria língua, por decreto real de Ahasueros, rei dos reis, a todos os governadores e oficiais. Que se destrua, mate e aniquile todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, num só dia. O 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. E que se louvem os deuses, que esse decreto seja cumprido em cada cidade por proclamação, chamando os povos para se prepararem para esse dia. Seu rei persa vai nos matar a todos. Não. Não. Não é possível. Há anos que moramos aqui. Somos amigos, não vão permitir que isso aconteça. Assim como nos dias de Esther, também hoje as Pedras Guias da Geórgia anunciam um grande genocídio para muito em breve. Segundo os relatos da Escritura Sagrada, no período da Esther e do rei Assuero, havia uma agenda a ser cumprida. Haviam de morrer, basicamente, todos os moradores das cidades dominadas pelos israelitas na Babilônia. Assim por se dizer, haveria uma redução populacional. E o que ocorre neste momento não é diferente. Nós aprendemos lendo o Novo Testamento que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. E assim nós percebemos que da mesma forma que foi apregoado nas pedras a redução populacional naquela época, desta mesma forma está ocorrendo hoje. As Pedras da Geórgia declaram, é o primeiro mandamento dos 10, reduzir a população e mantê-la sempre a partir de então em equilíbrio com a natureza, mantendo apenas 500 milhões de pessoas vivendo no planeta. Você sabe que hoje somos 7 bilhões de pessoas. E as placas guias da Geórgia falam muito mais. Você vai acompanhar em um nosso vídeo futuro detalhes
sobre as placas guias da Geórgia, uma realidade da qual existe sombra na velha aliança. How do the American people know that 9/11 was staged, was engineered by you, David Rockefeller, the Trilateral Commission, the CFR, and Bilderberg Group, sir? How do you know it wasn't staged? Okay. It's a question. Answer my question. You're a CFR scum. You are CFR New World Order scum. You and David Rockefeller will never have a New World Order. 9/11 was an inside job, and Brzezinski is responsible for it. 9/11 is an inside job. You are responsible for Brzezinski. You will never get a New World Order. Never. National sovereignty will prevail. The New World Order is going down, sir. You can laugh. Wake up, people. Wake up. Research the New World Order. This is important. Look it up. Investigate it. Existem pouquíssimas pessoas em nosso planeta que tentam alertar a população sobre a nova ordem mundial. Mas estes são vistos de forma negativa pela população, pela sociedade e principalmente pelo sistema, como você acabou de ver neste vídeo que passamos agora.